O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta esta parábola contada por Jesus exatamente para fundamentar a importância de vivermos o perdão e a reconciliação. Nós estamos no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. É um capítulo todo dedicado à organização da comunidade cristã. Diríamos que é o capítulo onde São Mateus apresenta os ensinamentos de Jesus a respeito da vida da igreja, da vida comunitária, da vida que deve ser vivida entre os irmãos e irmãs que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E, portanto, depois de alguns ensinamentos sobre a maneira como a comunidade cristã deveria se organizar, Pedro faz essa pergunta a Jesus: Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoar sempre.
E por quê? Porque nós fomos criados, irmãos e irmãs, à imagem e semelhança de um Deus que é rico em misericórdia, à imagem e semelhança de um Deus que sempre nos perdoa, quando devidamente arrependidos, suplicamos o seu perdão. Por isso é que no final do Evangelho, Jesus deixa bem claro: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Jesus condiciona o perdão de Deus ao perdão que nós devemos dar ao próximo. Ele condiciona. E para que nós não tenhamos dúvida a esse respeito, no próprio Pai Nosso, quando nós rezamos, dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por isso também nós rezamos dessa forma, pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados, na mesma medida com que nós perdoamos os que nos ofendem. É muito sério, irmãos e irmãs. É muito sério o que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Mas é claro, Jesus é a fonte da graça. Ele é o nosso Redentor. Estamos no tempo da Quaresma, nessa caminhada quaresmal, em preparação para a Páscoa. E, portanto, nessa caminhada quaresmal, nós reconhecemos que de Deus nos vem a graça, de Deus nos vem a força para vivermos o perdão, a reconciliação, dar o perdão a quem nos ofende e, ao mesmo tempo, pedir perdão a quem nós ofendemos. A quem nós ofendemos. Nesse tempo quaresmal, a Igreja, ela nos orienta a buscarmos o sacramento da penitência, a confissão sacramental. Deve fazer parte da nossa preparação para a celebração da Páscoa. Em muitas dioceses, pelo mundo afora, se promove o mutirão de confissões. Também aqui na nossa diocese de Lorena, nós temos o mutirão de confissões, onde os sacerdotes se reúnem para atender pessoalmente os penitentes, nessa preparação para a Páscoa do Senhor. Por isso também busquemos, irmãos e irmãs, o perdão de Deus no sacramento da penitência, o perdão da Santa Igreja, quando temos consciência de ter cometido o pecado. Busquemos o sacramento da penitência para também buscarmos essa força de redenção, o poder do Espírito Santo que nos dá a coragem, nos dá a determinação para vivermos a reconciliação, dar o perdão a quem nos ofende, pedir perdão a quem nós ofendemos. São as graças que nós pedimos a nosso Senhor na Eucaristia de hoje, na comunhão do corpo e do sangue de Jesus, que possamos ser agraciados à vivência do perdão. Ninguém pode se dar o direito, nenhum de nós pode se dar o direito de guardar no coração o rancor, de guardar no coração a mágoa. Isso nos aprisiona, isso nos torna doentes, isso se torna também um bloqueio para nós progredirmos na fé,
na esperança, no amor, isso se torna também um bloqueio para nós progredirmos nas virtudes cristãs, na realização da vocação à santidade. Por isso, diante da oração feita por Azarias, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Daniel, essa bela oração penitencial de Azarias, quando ele, de fato, tem a clareza de que os sacrifícios, os holocaustos, eles não são tão importantes, não são tão importantes quanto o coração humilhado, o coração contrito. No drama da reconciliação, nós humilhamos o nosso coração. Isso não é para os orgulhosos, isso não é para os prepotentes, mas para aqueles que realmente no dia a dia seguem os passos de Jesus. Isso é para quem no seu dia a dia proclama a sua fé no senhorio de Cristo Jesus. Um coração humilhado, um coração contrito, isso agrada o coração de Deus. Isso abre a nossa vida, as bênçãos, as maravilhas do Senhor. E depois, Azarias ainda reza: não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança. Meu irmão, minha irmã, por maior que seja o nosso pecado, se verdadeiramente colocamos no Senhor a nossa confiança, Ele nos perdoará e nos capacitará para viver o perdão, a reconciliação com os nossos irmãos e irmãs de fé, de família, de local de trabalho, os nossos irmãos e irmãs de comunidade. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia um banho de reconciliação. Assim seja.